Agora, com as definições já passadas, vamos formalizar e sistematizar esse método que eu usei no começo da aula. Vamos partir então dessa equação aqui. Se a gente quiser aplicar esse método, a gente tem que supor que a equação é exata. Ou seja, a gente vai, para isso aqui, supor que ela é exata. Ou seja, sendo exata, a gente tem que my é igual a nx. E, além disso, a gente vai supor todas aquelas outras condições de continuidade. Ou seja, que a nossa função potencial é contínua e tem derivadas parciais contínuas e que a nossa função potencial está definida numa região simplesmente conexa no plano, né? Então, vamos começar. A gente sabe que ela sendo exata, ou seja, preenchendo isso aqui, que existe uma função f de xy que tem como propriedade aqui que fx é igual a m de xy e fy é igual a n. Ok, vamos partir dessas duas informações que a gente tem. O método inteiro se resume a encontrar essa função potencial para a gente conseguir escrever aquilo como uma derivada em x e daí integrar dos dois lados e chegar numa constante igual ao potencial. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente tem essas duas informações aqui. Isso aqui nos diz que a derivada em x do potencial é igual a m. Então, se a gente começar integrando isso aqui em x, a gente chega na nossa f aqui. Então, vamos fazer isso. Só para lembrar, a gente tem que fx é igual a m, eu vou chamar isso aqui de 1, e fy é igual a n, que eu vou chamar de 2, tá? Então, vamos começar integrando a nossa informação aqui, nossa equação 1, em x nos dois lados. Então, se a gente fizer daqui, partindo de 1, se eu integrar dos dois lados, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui a integral de fx. Todas essas funções aqui dependem de x e de y, tá? Eu só não estou escrevendo aqui para economizar a caneta na hora de escrever. Então, a integral disso em x é igual... Bom, a integral de uma derivada na mesma variável recupera a função, né? Então, isso aqui é igual a f de xy, né? Só para lembrar de novo, que é igual à integral em x da nossa m, né? Então, escrevendo aqui a integral em x da m. Só que tem uma coisa aqui. Essa função depende de duas variáveis, x e y. E a gente está integrando em x aqui. Então, pensem comigo aqui. Se quando a gente tinha uma função de uma variável só e integrava nessa variável, a gente tinha uma constante, aqui, como y também é uma variável, só que a gente está integrando só em x, esse y vai ser uma constante para a integral. Então, na verdade, aquela constante, que era um número real que saía das integrações, agora vai ser uma função de y, ou seja, uma g de y. Por que isso? Porque se a gente derivar isso aqui tudo em x, a gente volta com a nossa m e esse g de y vai embora, porque ele é uma constante nesse caso aqui. Então, a gente tem que f de xy é igual a m dx integral mais a nossa g de y. Resta agora, então, descobrir que função é essa. Se a gente descobre a nossa g de y, a gente consegue calcular isso aqui e a gente tem que o nosso potencial vai estar totalmente descoberto já. Então, para isso, o que a gente pode fazer? A gente usou uma das nossas condições. A gente ainda pode usar outra. Então, por 2, a gente sabe que a derivada em y do potencial é igual a n. Ou seja, fy aqui. Só que, o que é a nossa f? A gente recém calculou aqui. É isso aqui. Então, isso aqui em y fica a derivada parcial em y da integral de m dx mais g de y em y
é g' de y. E isso aqui é igual a nossa n, que depende de x e de y. Agora, a gente pode isolar o g' de y e o que a gente vai ter? A gente chega aqui, g' de y é igual a n menos a derivada parcial em y da integral de m dx. Agora vem uma questão importante. Aqui, no lado esquerdo, a gente tem a restrição que isso aqui depende só de y, devido a essa parte aqui, essa integração que a gente fez. Só que a gente não tem, só com isso aqui, a gente não tem garantia nenhuma de que isso aqui também depende só de y. Porque se a gente quiser integrar isso aqui dos dois lados em y, é importante que isso aqui só dependa de y. Não pode ter x aqui, porque senão a gente não vai encontrar essa nossa g que depende só de y. Então, como é que a gente pode fazer para ter certeza que esse lado aqui depende só de y? Uma forma da gente ver que isso aqui só depende de y, então, é calcular a derivada em x dos dois lados, e caso a gente obtenha zero aqui e aqui, a gente vai ver que isso aqui não tem dependência em x. Então, se a gente chegar em zero aqui, a gente tá feito. Bom, então a gente tem que derivar em x dos dois lados e chegar em zero para provar que isso aqui não depende de x. Então, vamos fazer isso. A derivada parcial em x de g' de y é obviamente zero, porque isso aqui depende só de y. Agora, o que é a derivada parcial em x disso aqui? A gente tem que derivada parcial em x da nossa n menos a derivada parcial em x da derivada parcial em y da integral de m dx. A gente tem que chegar em alguma coisa que a gente chegue num zero a partir daqui, tá? Bom, primeiro de tudo, vamos reescrever isso aqui de uma forma mais enxuta. Isso aqui é nx, né? Menos derivada parcial em x da derivada parcial em y de m dx. Lembrando das nossas condições de continuidade, ou seja, a f ela é contínua e as derivadas parciais também são contínuas, e lembrando que a integral disso aqui, se isso vem da f e é contínua, isso aqui também é contínuo, então a gente pode comutar isso aqui. A gente pode inverter a ordem das derivadas parciais. Então, a gente chega aqui, nx menos, agora, invertendo isso, derivada parcial em y da derivada parcial em x da integral de m dx. O que a gente observa aqui? Uma derivada em x de uma integral em x. Isso vai recuperar a nossa m. Então, daqui, isso é igual a nx menos a derivada parcial em y da nossa m. E isso aqui é my. Agora, percebam onde a gente chegou. A gente sabe que a nossa equação é exata. Então, my é igual a nx. Essa é uma das hipóteses que a gente assumiu para esse método. Ou seja, se isso aqui é verdadeiro, então isso aqui é igual a zero. É uma subtração de duas coisas iguais. Então, a gente demonstrou que, de fato, isso aqui depende só de y, não tem x aqui. Então, a gente chega que isso aqui é verdadeiro, é válido, então a gente pode prosseguir daqui. Como é que a gente fica agora? Por essa condição, a gente obteve que f de xy é igual a integral da nossa m, que eu vou explicitar aqui, que é de xy em x, mais uma g de y. E a gente chegou, usando a segunda condição, que isso aqui, g' de y, tem que ser igual a isso, que vai depender só de y, porque a nossa equação ela é exata. Então, essa g de y aqui, caso a gente integre esses dois lados em y, a gente consegue isolar, né? Então, com g de y igual, se eu integrar isso aqui em y, fica a integral de n de xy dy menos
Agora eu vou integrar isso aqui em y, essa derivada parcial vai sumir, porque vai ter uma constante aqui que no fim vai ser absorvida na solução da equação diferencial, como a gente vai chegar no minuto aqui. Menos, então, a integral de mxy, isso aqui derivando em y, né? Essa derivada some, então aqui é dx. Então, a gente chega aqui, se a gente tem uma equação dessa forma, que é exata, a solução implícita dela vai ser dada por f de xy igual a uma constante. Porque a gente pode escrever essa equação como uma derivada desse potencial, pelo mesmo jeito que a gente viu no começo da aula, igual a zero, e integrando dos dois lados a gente chega nessa constante aqui, igual a nossa função potencial. Então, esse é o nosso resultado. Agora, dá para se perguntar, né, se a gente poderia começar, ao invés de integrando em x aqui, começar integrando em y aqui e fazer de forma análoga o processo, usando primeiro essa e depois essa condição. Claro, a gente pode fazer isso. E o que vai mudar a ordem de integração, na realidade, vai ser o que é mais conveniente pra gente, porque vai ter momentos que pode ser muito difícil começar integrando em x, então a gente tenta em y, se vê que é mais fácil, então é melhor para nós. Para sumarizar tudo isso que a gente viu aqui, vai ter o PDF que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo, com toda essa aula que a gente viu agora e a outra parte que vai vir logo em seguida, que tem tudo isso aqui detalhado e, bom, fica como exercício então para vocês fazer a mesma coisa, começando pela segunda condição, mas no PDF isso está feito ali, então, caso vocês queiram consultar e ver se chegaram na mesma coisa, dá para fazer por ali também, ok? Então, vamos agora resolver aquele exemplo do começo da aula, só que sem saber essa função potencial, ou seja, chegando nessa função potencial. Voltando para o exemplo, né? Aqui, qual era o exemplo? Era 2xy mais x ao quadrado mais 2y y' igual a zero. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é deixar na forma que o método exige, né? Ou seja, y' igual a dy dx. Então, se a gente multiplicar tudo por dx, a gente vai chegar na forma que a gente quer. Então, multiplicando tudo por dx, isso aqui fica 2xy dx mais x quadrado mais 2y dy igual a zero. Agora, lembrando daquela forma que a gente viu, isso aqui é a nossa m de xy. E essa aqui é a nossa n de xy. A primeira coisa que a gente tem que fazer com isso aqui é checar se essa equação é exata. Ou seja, checar se my é igual a nx, né? Então, vamos fazer isso aqui. M é 2xy. My, derivada parcial em y, 2x é constante, então fica só 2x. E agora, a derivada em x da nossa n, 2y vira zero, porque não importa, é uma constante, e o x quadrado, derivada em x, é 2x. Ou seja, de fato, my é igual a nx, então a nossa equação ela é exata. Agora, a gente tem que encontrar a nossa função potencial. Lembrando que fx é igual a m e fy é igual a n, a gente pode escolher qualquer uma dessas condições para começar a resolver esse problema, né? Então, vamos começar por fx, tá? Ou seja, vou chamar aqui de condição número 1 e condição número 2. Começando aqui, se eu integrar em x dos dois lados, usando a condição 1, eu tenho que f de xy é igual a integral da m 2xy mais uma função dx mais uma função que depende só de y, porque isso aqui vai ser uma constante para essa integral. 2xy integrando em x, o que vai ser? Fica 2x quadrado y sobre 2. Os dois vão cortar. Então, isso é x quadrado y mais g de y.
falta descobrir o que é a nossa g de y. Para isso a gente usa a condição número 2. Então a gente vai derivar isso em y. O que a gente chega? X² é constante, então, bom, fy, né, é igual a x², o y cai, mais g' de y. Mas fy é igual a n. A nossa n é isso aqui, x² mais 2y. Então a gente tem essa igualdade. O que a gente tem que fazer aqui é, bom, olhando isso, a gente vê que o x² não importa e o g' de y é igual a 2y. Então, integrando dos dois lados, a gente descobre que g de y é 2y integral em y, ou seja, y² mais c. Mas essa constante aqui, a gente não precisa se preocupar com ela, porque quando a gente for resolver a equação, essa constante vai ser absorvida pela outra constante que vai estar ali. Então, bom, olha onde é que a gente chegou. A gente descobriu o nosso gy. Então, disso aqui a gente chega que f de xy é igual a, bom, x² y mais y², desconsiderando a constante. E essa aqui é exatamente a função potencial que a gente viu antes. Ou seja, a gente chegou da equação para a função potencial. Agora, o último passo. A gente sabe que essa aqui é a nossa função potencial. Então, a derivada em x dela vai dar exatamente essa equação. Então, f de xy, linha, essa linha para x, né, porque y é uma função de x na nossa equação, é igual a 0. Então, daqui a gente tira aqui f de xy é igual a uma constante, ou seja, por fim, x² y mais y² igual a uma constante. E essa é a solução implícita para a nossa equação diferencial. A gente vai chegar em casos em que isso aqui dá para ser tornado explícito. Aqui é um deles, se a gente fizer forma de Bhaskara, né, para y, mas tem casos que não vai dar e tem casos que vai dar. Então, mas essa aqui é a solução implícita para essa equação diferencial.